Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia. Chegamos então a mais uma live. Hoje nossa live número 161. Mais um dia aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Lembrando então que as nossas lives são de segunda a sábado às 7 horas e 30 minutos. Diariamente aqui, lives mais curtas, reflexivas, mas para a gente colocar já em prática aqui no nosso dia a dia. E também deixando aqui o recado que a partir do próximo mês a gente vai ter inscrição para o nosso clube de assinatura recorrente, que é um clube onde a gente tem aulas mais densas, mais profundas, também curtas, mas práticas, né? Totalmente práticas, de um modo que a gente já também possa entender um pouco mais sobre a teoria do que a gente fala aqui, para a gente colocar também em prática no longo prazo do nosso dia a dia, módulos como mentalidade, comunicação, construção de hábitos, além de módulos extras com especialista em nutrição, falando de alimentação saudável, outro módulo falando sobre organização financeira e também um grupo de estudos de livro para quem quiser construir a prática de leitura, né? O pessoal se encontra a cada 15 dias para debater sobre um tema específico de algum livro. Então, esses são os recados. Agora a gente vai para a nossa live. Hoje vai ser uma live que eu julgo que vai ser mais curtinha, vai ser mais rapidinha aqui, porque está começando a semana e a gente tem alguns outros compromissos para realizar, mas não vai deixar de ser uma mensagem importante para a gente colocar aqui dentro do nosso dia a dia, né? O que eu quero falar hoje, né? Existe alguns certos tipos de busca que a gente tem na nossa vida, que muitas vezes elas vão se desenhando por conta de alguns discursos que a gente vai vendo, né? Que são discursos às vezes que são até muito motivacionais, né? A gente olha para a vida daquelas pessoas de sucesso e aí normalmente um dia eu vou aprofundar para falar mais sobre essa questão do domínio, né, humano, né? O que a gente está buscando sempre, né? A gente busca, de certa forma, dominar aquele bem desejável, né? Então, vamos pegar como exemplo, né? Não é esse o tema da live, mas eu só vou fazer uma abertura de olhar aqui para ficar mais fácil da gente compreender, né? Imagina ali o moleque que ele quer ser jogador de futebol, ele tem o sonho de ser jogador de futebol, né? Ele tem um bem central do qual ele está buscando ali, que é ser jogador de futebol. Então, naquele momento que ele deseja aquele bem, que aquele bem é o centro da vida dele, para quem que ele vai olhar? Ele vai olhar para as pessoas que dominam aquele bem, né? Então, se eu sou Bom dia, Daniel, Curitiba na área, seja bem-vindo. Então, se ele tem ali aquele bem central, que é ser jogador de futebol, o que passa a ser o desejo de domínio dele? Ele olha para as pessoas que dominam aquele bem. Então, as referências dele passam a ser ali o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, porque são aquelas pessoas que dominam, têm o domínio daquele bem central que é a vida dele, né? Então fica muito fácil da gente entender para onde vai os nossos interesses, não? Os nossos interesses, eles começam a ser o centro ali da nossa vida, dos nossos desejos, da nossa vontade, e a gente passa a buscar referências, né? Pessoas que fazem bem aquilo que eu quero fazer. Só que onde que está uma certa armadilha se a gente não presta atenção nisso, né? No mundo, em meio, né, principalmente aqui no desenvolvimento pessoal, onde o discurso é sempre aquela coisa, né? Você precisa ser o melhor, você precisa ser a pessoa mais foda do mundo, você precisa estar em busca de sucesso, né? E aí a gente vai longe nessa história, né? Longe do tipo assim, discursos que tem, né, o seu fundo de verdade, mas que dependendo de quem está escutando, a forma que ele está significando ali, ele entra numa vida de frustração muitas vezes, porque ele não entendeu muito bem o que aquela pessoa estava querendo dizer, ou se eu sei lá sequer se aquela pessoa sabia exatamente o que ela estava dizendo, no sentido assim, as pessoas, você não precisa viver de condição, você precisa viver de decisão, né? E aí a pessoa escuta aquele discurso, aí mostra um ou dois exemplos aí de pessoas que saíram de uma dificuldade, de uma realidade muito difícil e conseguiram, sei lá, ser a pessoa mais incrível da sua profissão. Aí tu vê lá o menino que saiu lá da periferia, né? E aí ele conseguiu se tornar um atleta milionário, né? Um atleta de ponta. E aí as pessoas colocam o holofote só naquilo ali, e a pessoa, o molequinho que está ali começando,
ele olha para aquilo ali e ele entende na cabecinha dele, né, que é somente a vida dele só vai valer a pena se ele se tornar, né, o novo Neymar, se ele se tornar o novo Cristiano Ronaldo, só para pegar um exemplo, né, aqui do futebol, isso a gente pode falar para qualquer coisa, né, serve para qualquer coisa na nossa vida. O que ele passa a fazer? Ele passa, de certa forma, a se frustrar com a sua realidade atual, né? Porque ele está ali querendo adiantar aquilo que só pode se dar num futuro, e num futuro sequer a gente sabe se vai se concretizar, né? Então a pessoa ela fica com a cabeça lá no futuro, né? Acreditando que sua vida só vai valer a pena se ele se tornar mais um daquele ali, e ela passa a olhar para a sua realidade, aquela realidade que nos foi dada ali no começo, aquela que tal a gente não escolhe, que eu chamo da nossa circunstância, e eu passo a detestar a minha vida, né? Eu passo a olhar para mim, eu tento, faço um esforço, eu faço dois, eu não entendo que muitas vezes para se tornar aquele cara ali, né, que chegou lá no topo, né, existem muitas variáveis, existem muitos elementos de imprevisibilidade, né? E aí eu não olho para isso e eu começo a fazer um certo esforço e aí não vai, e aí eu começo a olhar para a minha realidade e penso, poxa, isso aqui não é o digno de viver, né? Isso aqui eu me frustro com a minha realidade porque eu queria estar lá no outro patamar, porque falaram que estar lá naquele outro patamar que é o legal, né? Mas já que é só eu decidir, então eu vou conseguir chegar lá, já que depende só de decisão, né? A minha condição ela está totalmente anulada aqui, porque falaram que o que importa é que eu decida, e se eu decidir eu vou chegar lá, quem acredita sempre alcança, essas coisas desse tipo. E eu sei que tem um fundo de positividade nisso que é importante a gente buscar, só que o problema é que se eu coloco toda a minha vida, toda a minha aposta, todas as minhas fichas nisso, ao passo que eu paro de olhar para a minha realidade e buscar fazer bem aquilo que está na minha frente, o mais cotidiano, o mais básico, eu passo a me tornar a pessoa que está ali no palco da vida e ela não consegue ter mais força, ela se sente fraca, ela se sente frágil, porque ela queria estar num lugar do qual ela não está e sequer ela sabe se ela vai estar, né? Então, eu não sei se é o advento, né, das redes sociais talvez trouxe um pouco isso, né? Vem bastante essa exposição do qual a gente não tinha antes, né? E parece que eu vejo hoje isso muito na vida das crianças, né? A gente está num momento da história onde nunca se teve tantos diagnósticos, né, de crianças, né, jovens, né, sofrendo com determinadas patologias. E eu olho para a infância anterior, parece que era tão fácil se divertir, estar num campinho de futebol até tarde da noite, a mãe da gente tinha que ir lá buscar a gente, puxar pela orelha, senão a gente queria ficar na rua brincando até o horário que fosse, né? Então, né, são sintomas do nosso tempo, acredito eu, mas que a gente precisa ter um novo olhar, uma postura diante da vida em relação à nossa circunstância, do qual a gente está deixando um pouco de lado. E se a gente deixa de lado, a gente perde o nosso verdadeiro presente, o nosso bem mais precioso, que é o momento presente, que no fim das contas é tudo que a gente tem, né? A gente tem o tempo cronológico, a gente tem o tempo psicológico, né? Se o nosso tempo psicológico está naquele futuro que eu não sei se vai chegar, ou está olhando para o passado, para a vida que eu não vivi, ou para os meus arrependimentos, para a culpa que eu carrego, é óbvio que eu vou viver uma vida de frustração, porque o meu presente, ele nunca está bom, né? Tem gente que prega por aí também, você precisa ser insatisfeito, né? Você precisa estar insatisfeito porque é essa insatisfação que vai te levar para uma vida de satisfação. Pô, é óbvio que não, cara, né? Isso é fácil da gente detectar, né? Se eu te perguntar agora quantas pessoas, a maioria das pessoas que tu conhece na tua vida, elas estão mais satisfeitas com a vida que elas têm ou estão mais insatisfeitas? Pô, sempre que eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas responde, eu conheço mais pessoas insatisfeitas do que satisfeitas. Então é óbvio que não é a insatisfação que leva as pessoas a realizarem. Se fosse assim, estava todo mundo realizado. Ou se fosse assim, a gente conseguiu uma grande armadilha, né? Porque cada conquista que eu tenho que me tornar insatisfeito de novo para poder dar o próximo passo. Então são coisas assim que, né, são linguagens, são mentalidades, são padrões mentais que vão se espalhando e a gente vai comprando, querendo colocar na nossa vida. E é óbvio, o meu presente, que é tudo que eu tenho, né, ele vai se tornando, de certa forma,
uma grande frustração, né? Porque é um lugar onde nunca vai existir contentamento, né? Então aí eu fiz toda essa abertura para a gente continuar aqui e entender, poxa, então vamos buscar uma solução para isso, né? E aí eu estava lá na casa de um casal de amigos, uns tempos atrás, lá, fui visitar, lá eles estavam com uma criança, né? Um filho recém-nascido. E aí ali a gente consegue observar um certo mistério, né? Mistério mistério de uma vida que depende, né, do amor do outro, né? Do bem, né? Do bem do outro, né? Do cuidado, né, do outro, né? Que é uma criança ali, ela está totalmente ali vivendo o momento presente dela ali, né? Um bebê, e é nutrido pelo amor de outra pessoa, né? Ali já mostra essa nossa fragilidade no sentido de depender, né, uns dos outros, né? E talvez que bom que seja assim. E aí, ali a gente começa a observar certas coisas, né? E ali naquele momento, a gente fica refletindo, né? Poxa, o que eu desejo, né, para os meus filhos, né? O que a gente pode desejar para uma criança dessa, né? E muitas vezes, né, fazendo um link em relação ao que eu estava falando lá no começo, às vezes existem desejos do tipo assim, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado, eu quero que meu filho seja, sei lá, jogador de futebol. E aí a gente acaba perdendo esse elemento da circunstância, por quê? Porque a gente fica desejando coisas das quais a gente não sabe se vão se concretizar, porque a gente já quer antecipar os desejos dos nossos filhos sem saber o que eles vão querer ser, ou sequer se esse for o desejo deles, se vão se concretizar, né? Porque existe todo um caminho para poder chegar até lá. E aí entra naquela coisa que eu estava falando anteriormente, a gente esquece do que a gente pode fazer no momento presente e do que a gente pode querer que esse sujeito, que essa criança que vai crescer, seja naquele momento presente, né? E aí estava ali um outro exemplo também, né? Entrando nessa criação dos filhos, estava ali, né, uma amiga que é professora ensinando o filho dela a escrever, né? E aí o filho estava querendo fazer as coisas rápidas já para ir brincar. E aí ela dizia assim para ele, filho, né, volta aqui, escreve, apaga e escreve de novo. Não importa o tempo que tu vai levar para fazer isso daqui, desde que tu faça bem feito, né? Aí me lembro do poeta, do Antônio Machado, né, os espanhóis do século XX lá, que eu gosto muito, que eu brinco que são os meus parentes, né? Em um dos poemas dele ele traz essa frase, né? Despacito, porque hacer las cosas bien importa mais do que hacerlas, né? Ele estava dizendo, poxa, mais importante do que tu terminar isso daí é fazer bem feito, ou seja, colocar o coração naquilo que tu está fazendo, né? E aí a gente consegue fazer esse link do que eu estava falando, né? O que eu desejo de verdade, né? Para a minha vida, para a tua, para a vida dos meus filhos. É que em cada momento, em cada circunstância, né? Entre alegrias e tristezas que vêm nessa vida, né? A gente consiga colocar o coração naquilo que a gente está fazendo, que é esse momento presente. E para isso a gente precisa de uma coisa, né? Que extermina de vez aquilo que eu estava falando que pode ser nocivo ali no começo, né, da transmissão, que é o quê? Matar um certo fetiche que existe hoje dentro do coração do homem em cada circunstância, que é o tal do fetiche do quem me dera, né? Quem nunca se pegou falando isso ou nunca viu outras pessoas falando isso, né, do quem me dera, né? Quem me dera fosse rico, quem me dera fosse pobre, quem me dera fosse magro, quem me dera fosse gordo, quem me dera fosse mais novo, quem me dera fosse mais velho, quem me dera tivesse mais tempo, quem me dera tivesse menos tempo, quem me dera tivesse menos filho, quem me dera tivesse mais filho. Esse é o fetiche que faz a gente sair do tempo presente e não conseguir fazer bem feito as coisas que a gente faz. Porque eu estou olhando para a minha circunstância e eu gostaria que fosse diferente. Aí vem a pessoa e fala, você não precisa viver de condição, você precisa viver de decisão. Basta decidir que você vai sair dessa condição. Ou seja, eu preciso detestar essa minha condição para sair para uma próxima. E aí como que eu vou fazer bem feito aquilo que está na minha condição se eu detesto isso? Acaba virando meio que, né, uma coisa que não tem como, né? Se eu não olhar para o meu presente e entender isso aqui que me foi dado, eu nasci foi nesse país, eu falo essa língua, eu nasci nessa família, eu nasci nesse corpo,
e esse aqui é o meu ponto de partida para que eu possa caminhar na vida, é óbvio que eu não vou fazer bem feito o que eu estou fazendo. Eu olho para tudo que tem aqui nesse meu atual momento e eu só sei detestar. Eu só vivo no fetiche do quem me dera, né? Quem me dera eu tivesse nascido. Aí é fácil, eu olho para os outros e eu digo que o sucesso dos outros, né, é porque ele nasceu numa condição diferente da minha. Mas eu olho para a minha e a minha é a mais terrível do mundo. Por isso que a gente vê tanta, né, reclamação por aí, né? E na verdade a pessoa, ela não vai conseguir dar um sentido para a vida, né? Ela está matando, né, aquela realidade do teu espírito, né? Tu acha que, poxa, as coisas deveriam ser do jeito que tu gostaria que fosse, né? Isso é não confiar, no fim das contas, né, numa ordem maior. E aí é óbvio, né? O teu personagem no palco, né, aquele que está exercendo ali, ele vai ser sempre um fracote, né? Porque ele olha para as coisas e só sabe reclamar. Ele só fica nesse fetiche do quem me dera. Então, para isso, a gente precisa matar esse fetiche. Eu não estou falando sobre não desejar ser coisas boas, talvez. Entende o que eu falo lá no começo? Não é que o menino não possa almejar, né, ser um Cristiano Ronaldo, ser um Messi, mas se ele não fizer, até porque eu sou um defensor que nós tenhamos, né, roteiros, né, isso é o que nos faz acordar, né, no dia seguinte, né, para poder ter aquele tesão de viver. Realmente eu preciso ter uma direção. Na minha bio fala direção e constância, tem que ter uma direção para onde a gente está indo. Agora, se eu tenho essa ideia, né, rejeitando o meu presente, sequer eu vou ter constância. Eu preciso de direção e eu preciso de presença aqui no momento, né, para ter essa constância. Essa a nossa realidade que nos é entregue, ou sei lá, talvez tu já tenha, né, uma 40 anos, 50 anos, 30 anos, e aí tu olha, poxa, mas, né, eu nem estava nessa realidade, mas eu cheguei aqui, eu me afundei quando me coloquei aqui. Tá bom, meu filho, então essa é a tua realidade agora. Esse é o teu ponto de partida. Né? Para onde tu vai chegar vai depender exclusivamente do que tu está fazendo agora, no teu condicionamento. Então, óbvio que a tua condição importa, né? Porque é ela que vai ser o referencial para que tu possa fazer bem feito o que precisa fazer hoje para tu te dirigir para outro lugar. Aí, né, matando esse fetiche, né, do quem me dera, né, e não negando essa realidade do nosso espírito, a gente passa a dar sentido a cada coisa que está em nossas mãos. Aí eu começo a tornar, né, sagrado, né, o dar sentido, né, é tornar sagrado cada instante, cada momento que está nas minhas mãos, né? Aí vocês começam a entender porque que eu falo daquela diferença do sofrimento e da tristeza, né? Sofrimento é completamente diferente da tristeza. Tu pode estar ali numa situação de dor, numa situação de sofrimento e ainda assim não ser uma pessoa triste, né? É só acordar e lembrar todos esses dias, né? Vou matar esse fetiche do quem me dera e eu vou pegar essa minha realidade, né? Essa que eu me encontro aqui agora, né? E vou fazer o melhor, né? Eu vou tornar sagrado esse momento aqui. Fazendo o quê? Fazendo com o coração, fazendo bem feito aquilo que está na minha frente. É só assim que a gente aumenta as nossas possibilidades de poder chegar num futuro desejado. Quantas porcarias não são amputadas da nossa cabeça quando a gente consegue olhar para as coisas dessa forma, né? A gente tira um monte de porcaria da nossa cabeça, né? A gente tira essa porcaria de querer que, quem me dera fosse diferente a minha vida. Aí a gente passa a colocar um brilho de verdade, um brilho divino em todas as coisas, né? A gente consegue olhar para tudo que está na nossa frente e tornar aquilo ali sagrado. A gente acorda e lembra disso todos os dias. Então, né, a missão aqui, né, é que a gente consiga, né, colocar isso em prática na nossa vida. Acordar todos os dias e lembrar disso. Lembrar, né, disso, né, de tornar sagrado cada instante, cada momento. Né, matar esse fetiche do quem me dera, né? Quem me dera a minha vida fosse diferente, quem me dera eu tivesse a vida do fulano, né? A vida ela só se dá no tempo presente, e para que esse tempo presente se torne sagrado, eu preciso fazer as coisas sem reclamar, eu preciso fazer as coisas sem querer fugir dessa minha circunstância, né? E entender que o mundo é bom, né? Não sou eu que estou falando, né? Deus, quando fez o mundo, ele fez o mundo e viu e disse que é bom, né?
Então, o mundo é bom, a gente tem que entender que o que torna o mundo ruim é a nossa preguiça, é a nossa crueldade, é a nossa inveja, é a nossa indolência. Isso é o que torna o mundo ruim, né? Agora, se nós nos tornarmos pessoas que não vão por esse caminho, eu ajudo, né, o mundo a não se tornar ruim, porque pela natureza ele é bom. Então, para isso, eu preciso matar esse fetiche e olhar para a minha realidade, abraçar ela e fazer bem feito, como no poema, né? Hacer las cosas bien importa mais do que hacerlas, né? Fazer as coisas bem importa mais do que fazê-las. Aí a gente consegue chegar, sim, no tal reino da felicidade que a gente tanto busca, né? Através desse sacrifício diário, através do nosso momento presente, a gente colocar o coração nas coisas. É isso que vai fazer a gente se dirigir para um futuro melhor. Aí sim vale a tua decisão, né? Sem refutar a tua condição atual, porque a tua condição atual é o teu ponto de partida. Aí a gente começa a se dirigir para um lugar melhor. Eu sempre digo isso, poxa, fala aí para mim se as oportunidades, na maioria das vezes, estou dizendo que não existem imprevisibilidades, né? Também existe, óbvio. Mas a maioria das oportunidades que tu conquistou na tua vida, eu tenho certeza absoluta, foi porque tu fez bem feito aquilo que estava na tua condição fazer. Ninguém sai abrindo porta por aí para as pessoas que não fazem bem feito o seu momento atual, pô. É só assim que a gente gera oportunidade. Agora, se eu detesto o meu momento presente, se tudo que eu sei do óleo no meu momento presente é detestável, né? Eu detesto essa minha condição, poxa, que força eu vou ter para fazer bem feito, né? Se eu estou olhando só um futuro que eu não sei se chega, que eu não tenho garantia se vai chegar. Agora a gente começa a ter a possibilidade de construir, né, que o nosso roteiro seja executado realmente quando a gente olha para o nosso presente dessa forma que eu estava falando. E aí a gente caminha para um lugar melhor, mas mais importante do que isso, a gente chega no final do dia com uma sensação que é realmente de muita paz, né? De olhar e dizer, poxa, hoje, dentro das minhas condições, dentro daquilo que eu tinha para fazer, eu consegui vencer. É o momento que tu consegue unir o teu roteirista, né? Aquele teu lado do futuro, né? Que colocou os teus planos ali, com o personagem no palco, né? Aquele que está no momento presente realizando. Quando esses dois estão alinhados, o que acontece? A tua terceira pessoa, que é o que olha para o passado e julga, que é o crítico, o avaliador, ele diz assim, ó, poxa, foi do cacete esse dia valeu a pena viver. Aí eu não olho mais para minha circunstância e fico criticando, entendeu? Eu não olho mais para minha condição e fico detestando ela. Por quê? Porque eu estou caminhando e estou fazendo bem feito. Aí eu tenho orgulho, eu olho e digo, poxa, hoje foi bom viver, né? Eu dei conta. Agora experimenta ficar do outro lado, só reclamando, só detestando o teu presente, óbvio. Além de tu detestar o teu presente, esse futuro que tu tanto deseja, dificilmente vai chegar. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa live de hoje, né? Que fica a mensagem, fazer as coisas bem importa mais do que fazê-las. Comentem lá depois na publicação, compartilhem com mais pessoas, curtam. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês todos um ótimo começo de semana e amanhã estaremos aqui novamente no nosso horário tradicional para a nossa live número 162. Meus agradecimentos a todos presentes de hoje e é isso aí, vamos para mais uma semana juntos e fortes, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.